Poder Judiciário está para a justiça, assim como o remédio está para a sua saúde. Como assim? Vamos entender melhor isso? No vídeo desta semana eu vou fazer um paralelo com você sobre a questão da saúde, dos adoecimentos no nosso físico, nas nossas emoções, com os adoecimentos das nossas relações, os nossos conflitos relacionais. Vem comigo? Você está no canal Advocacia Quântica e por aqui nós falamos de saúde, justiça e liberdade por meio da expansão da consciência. Você não vai ouvir aqui nesse canal eu falando sobre as leis materiais, essa lei objetiva do arcabouço jurídico tradicional. Sim, eu sou advogada, trabalhei com o direito tradicional por 25 anos e depois, por questões particulares, acabei me afastando da advocacia. E hoje o meu trabalho expandiu e, em vez de trabalhar com as leis dos homens, com esse dever ser estruturado pelo Poder Judiciário, eu trabalho com as leis do universo. Então eu trago a concepção de justiça como valor apoiada nas leis do universo, na física quântica, nas leis que regem a nossa biologia, na neurociência, na epigenética. E é com essa vertente, é com essa perspectiva, com esse paradigma que nós falamos aqui para você sobre esses temas, ok? Então, por que eu digo que o Poder Judiciário está para o valor justiça, assim como o remédio está para a saúde? Você acha que remédio cura? Remédio, gente, é essencial. Eu não sou contra remédios. Os remédios são necessários e eles existem para nos ajudar a sairmos de crises de saúde quando nós estamos realmente precisando sair de uma crise com mais rapidez, para que nós não fiquemos naquele estado mais aprofundado do adoecimento e possamos então amenizar os sintomas para que a gente possa então se recuperar. Mas o remédio não cura. Ele ataca, ele ajuda o organismo com aqueles sintomas. O que é que cura? É algo que vem lá de dentro de você. O nosso organismo, ele se organiza, ele tem uma organização de homeostase, de equilíbrio, que gera um estado de saúde. Esse estado de equilíbrio, ele é dependente das informações vibracionais que estão criando, que estão unindo, que representam essa matéria, esse corpo em matéria. Lembrando que nós aqui nesse canal somos quânticos e nós vamos sempre trazer para você uma visão de mundo, de valores que passa pelo paradigma quântico, passa por uma mudança de perspectiva do que é a realidade. Então, nessa perspectiva do paradigma quântico, a física quântica nos mostra, nos comprova, é ciência, aliás, é por conta da física quântica que eu estou aqui falando para uma câmera e você vai ouvir isso em algum momento, no conforto do seu lar, seja lá onde for. Toda essa tecnologia mais moderna, ela só foi possível em razão das descobertas da física quântica. E está mais do que na hora de nós usarmos esses conhecimentos, esse paradigma quântico, para que nós também, enquanto pessoas, nosso organismo, na nossa saúde, para nós melhorarmos enquanto pessoas, no nosso bem-estar físico, no nosso bem-estar relacional. Ok? Então, a partir desse paradigma da física quântica, o que a física quântica nos informa? Que tudo que é matéria, que a gente olha e vê como matéria individualizada, na verdade, faz parte de um mesmo universo. Estamos todos conectados, tudo é informação vibracional, tudo é energia. A ilusão da matéria, a ilusão de que tudo está parado, você, a sua cadeira, a sua mesa, o seu livro, essas matérias que nós olhamos e que parece que tem uma individualidade, elas também estão vibrando. Existe vibração em tudo. Tudo é feito de informação vibracional. A partir dessas informações vibracionais,
nós temos um equilíbrio, né? Então, essa matéria, esse corpo, é um emaranhado de energia, de vibração condensada e que dá essa impressão, que nós temos essa visualização como se fôssemos algo individualizados, como se fôssemos algo absolutamente separado de outras coisas. Não é essa a realidade quando nós vamos olhar a própria realidade a partir das partículas subatômicas. Nós somos feitos de energia, nós somos feitos de informações que vibram, que geram energia. E essa energia é o que vai gerar a nossa realidade, a nossa matéria. O que é que une tudo isso, no final das contas? A consciência. Pelo menos essa é a vertente que nós acreditamos aqui nesse canal e a partir da qual nós argumentamos, então, as nossas ideias, ok? Então, voltando para a questão proposta nesse vídeo, que é o Poder Judiciário está para o valor justiça, assim como o remédio está para a sua saúde. Vamos pensar que o remédio ele vai ajudar, como eu falei há pouco, mas ele não vai curar. O que vai curar é a gente encontrar em você a informação vibracional que gerou um desequilíbrio na matéria e que fez com que o seu organismo precisasse alterar a sua fisiologia, e nesse movimento de alterar a fisiologia, a gente sai da homeostase, a gente sai do estado de saúde e entra no estado de adoecimento. Então, esse é o movimento da lógica da biologia, por isso o estudo é biológico. Né? Então a biologia nos traz essa informação, as leis do universo nos trazem essas informações. Então vamos fazer o paralelo com a justiça. Quando você tem um problema relacional, sempre ressaltando que nós falamos aqui, trazemos esses conceitos do paradigma quântico para o valor justiça com a intenção de evitar o poder judiciário, porque eu acredito que o judiciário ele é importante, assim como o remédio, em situações pontuais, mas ele não traz a justiça. Por quê? Porque a justiça depende dessas informações que estão em nós. Então, se nós temos uma relação conflitual com alguém, e se podemos ajustar, entender, primeiro internamente, o que nos fez vincular com essa pessoa, por que eu emaranhei com essa pessoa. E, gente, emaranhar é um termo da física quântica que nos remete para a proposição da física quântica que fala sobre emaranhamento quântico, ou seja, quando duas partículas se emaranham, elas vibram, uma interfere na outra, independente da distância que elas estejam. Então, quando você está vibrando numa determinada frequência que te une a outra pessoa, que te faz emaranhar, que te faz vincular com algum tipo de relacionamento conflituoso, antes de levar isso para um terceiro opinar ou determinar o que você vai fazer da sua vida, é muito mais efetivo e importante que você entenda, a partir desse paradigma, por que você se emaranhou com essa pessoa, por que você está vivendo esse conflito. Existem informações dentro de você que fazem com que você esteja vivendo essa realidade. Lembra, se tudo é informação frequencial, se tudo é energia, frequência e vibração, então foi a sua informação, a informação que passou pelo seu filtro neurobiológico que fez com que você entendesse, observasse a realidade, aquela materialização de um problema do jeito que você enxerga. Nós vemos a realidade a partir das nossas percepções e essas percepções individualizadas de cada um, elas são informações que passam e passaram uma vida inteira por esse filtro neurobiológico que é o nosso organismo, que a gente também chama de subconsciente ou de inconsciente. A partir do momento, vamos lá, vamos dar um passinho para trás. Se tudo é informação vibracional, chovendo aqui, acho que não sei se você está ouvindo aí no vídeo, mas vamos assim mesmo.
Se tudo é informação, se tudo é frequência, se tudo é energia, toda a matéria é energia, e nós, desde que nós estamos no ventre da nossa mãe sendo formatados, nós já estamos sendo influenciados pela energia, pelas informações do meio, né, no meio que é o útero inicialmente. Então, a energia que a mãe da gente, que a nossa mãe está vivendo, as vibrações que se transformam, que se traduzem em emoções, que mexem com a nossa matéria. Essas emoções são vibrações, e essas vibrações interferem na formatação desse bebê que está sendo gerado. E tudo isso vai ficando armazenado aonde? Na matéria, no que a gente chama de inconsciente, de subconsciente. Essa matéria ela vai trabalhar no automático. Essas informações ficam armazenadas num campo vibracional materializado no nosso corpo. E essas informações, nós estamos o tempo todo trabalhando, funcionando a partir, basicamente, dessas informações vibracionais que estão no nosso subconsciente. E por isso é tão importante olhar para dentro. Eu trago aqui, gente, esse conceito amplo que passa por nós olharmos o nosso subconsciente. Essa terapia que eu proponho, com a qual eu trabalho, com a qual eu atendo, a técnica, que é a terapia neurobiológica vibracional, ela é uma união de vários conhecimentos e de outras técnicas, e para trazer para você a possibilidade de nós encontrarmos e mudarmos a informação que está no seu campo informacional gerando essa matéria, seja no campo do adoecimento físico, emocional, seja no campo do adoecimento das relações, de uma dificuldade relacional que você tem. E aí eu trago todo esse conhecimento não só para uma atuação como terapeuta, mas para olhar para os conflitos relacionais, unindo toda a minha experiência de vida como advogada, para propor para você aqui essa ideia, essa formatação de uma advocacia quântica, para que a gente possa olhar para essas relações de uma forma mais livre, mais personalizada, para que você tenha autonomia de olhar, de resolver as suas questões, para que você não coloque o Estado onde o Estado não precisa estar. Se nós queremos uma sociedade mais livre e mais justa, não vai ser através de ficarmos buscando soluções no sistema, no governo, no poder judiciário que é Estado. Precisamos olhar para as nossas questões relacionais, para os nossos adoecimentos de uma forma mais profunda. E aí eu volto a dizer, o poder judiciário está para o valor justiça, assim como o remédio para a saúde. Às vezes a gente precisa tomar remédio para sair da crise. E aí precisamos olhar para dentro para entender a raiz que nos levou para aquela crise. Porque se não fizermos isso e acharmos que tomou o remédio e está resolvido, a informação que gerou o adoecimento, ela vai continuar em você. E vai gerar outro adoecimento. Ou vai voltar o mesmo que você já apresentou, ou vai gerar outra coisa. Isso é ciência. Não tem para onde fugir. Você pode entender ou não. É assim que funciona. Da mesma forma, se você tem um conflito relacional, você leva isso para a justiça e às vezes sim, é necessário para dar uma formatação. No entanto, não vai resolver a injustiça que você sente aí dentro de você. Não há justiça do lado de fora. É preciso pacificar a sua história. E essa pacificação, ela é um processo de dentro para fora. Não é através de uma sentença do juiz. Não é através de você brigar e achar que você tem que interferir, que determinar como o outro vai agir e reagir com você. Porque cada um de nós temos as nossas ações, as nossas reações a partir desse filtro neurobiológico que nos formata. Então, querermos impor ao outro um comportamento através de uma sentença judicial é como querer ficar curada a partir de você tomar um remédio. Talvez resolva por algum tempo, você vai melhorar os sintomas,
mas a questão interna, a sua dor, ela continua lá e vai gerar novamente uma outra realidade. É por isso, gente, que a gente muitas vezes, falando pelo lado da saúde, toma um remédio, melhora, daqui a pouco volta, toma outro, faz outro tratamento, resolve um pouquinho, mas volta. Falando, por exemplo, da questão do sobrepeso, mesma coisa. Se não olharmos para as raízes, não adianta nutricionista, não adianta dieta, não adianta nada. São coisas importantes? São. Precisamos desses profissionais demais. No entanto, se você não olhar para a questão informacional, que faz com que você precise desse comportamento, seja para se proteger, seja para ser visto, quando a gente é maior, né? Obviamente, um objeto maior chama mais atenção, quando a gente carrega muito peso. Então a gente precisa entender o porquê que a gente precisa daquela configuração, seja de adoecimento, seja de questões relacionais. Por que que eu estou envolvida nisso? Como eu parei aqui? O que me trouxe até aqui? Enquanto não olharmos para essas raízes, não vamos resolver, não vamos nos curar dos adoecimentos e não vamos resolver as relações conflituosas, porque o conflito, ele está em você. O conflito é interno. O outro apenas reverbera isso para você, mostra isso para você. E se você não aproveita a oportunidade de estar sendo confrontada com esse incômodo para buscar dentro de você as raízes desse conflito, você está perdendo a oportunidade. E o universo, as leis do universo, que são implacáveis, que não são iguais às leis dos homens, que a Constituição diz uma coisa e não vale porcaria nenhuma, porque aí tem pessoas lá que usam as suas interpretações, o seu filtro neurobiológico para achar o que quer achar e fazer o que quer fazer, e dane-se o que está escrito na Constituição, na lei A, B, C. As leis do universo não são assim. Se você não ajustar a informação para mudar o resultado que aquela vibração, que aquela informação vibracional está gerando na matéria, aquela informação vai continuar gerando a mesma matéria, a mesma realidade. E aí vem a vida, vem o universo com essas leis que são universais, que não dá para manipular, e vai te levar novamente para outra situação em que você vai ter que lidar novamente com essa questão. Então é isso que eu trago para você a partir de atendimentos, de mentorias, de cursos, de palestras. E aproveitando, eu quero dizer para você que essa semana, no dia 3 de outubro, sexta-feira agora, estamos falando a partir da segunda-feira, dia 29 de setembro, portanto, nesta sexta-feira, dia 3 de outubro de 2025, esse vídeo vai ficar aqui gravado, então vamos deixar as datas, né, para ficar claro. No dia 3 de outubro de 2025, eu convido você para estar comigo numa sala fechada do Zoom. Nós vamos falar sobre a sabedoria do invisível e como que isso acontece de uma forma mais aprofundada. Então, se você gostaria, se você gosta desse assunto, se você quer entender um pouco mais a fundo, eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever e estar comigo na próxima sexta-feira, ok? Eu vou aproveitar essa pausa aqui para dizer para você que nós temos parceria com a excelente profissional de física quântica, mestra, doutoranda em física quântica, Eliane Xavier. E os cursos da Eliane Xavier estão disponíveis para você, nós somos parceiras da Eliane, eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo os links para você, caso você queira se aprofundar no paradigma quântico. Eu indico a você os cursos da Eliane Xavier, além dos meus, é claro. Então, pessoal, não vai adiantar você buscar a sua justiça, resolver o que está incomodando você através de um processo judicial. E aí reafirmo, não estou dizendo que não vamos mais usar o sistema da justiça, o poder judiciário. Há momentos em que nós vamos sim usar, mas em último caso. Primeiro você entende em você o problema, depois a gente encontra uma forma de organizar isso dentro
burocracia, né? Há questões que podemos resolver mesmo precisando de um documento, de um contrato, de um acerto, de um protocolo escrito. A gente pode usar os sistemas extrajudiciais, registrar talvez no cartório algum acordo, né? Isso se você não conseguir confiar num acordo apenas entre as partes. Temos também os tribunais administrativos para levar isso para deixar oficial um acordo, alguma questão. Então, nós temos mecanismos fora do Estado, nós temos mecanismos dentro do sistema privado, da iniciativa privada, para resolver a questão burocrática dessa questão, que primeiro você precisa resolver dentro de você. Esse era o recado que eu queria deixar essa semana aqui para você. Semana que vem a gente volta com mais informações dentro desse universo do paradigma quântico, da advocacia quântica e da terapia neurobiológica vibracional. Estou disponível para você. Se você ouviu esse vídeo, achou interessante, quer mais informações, entre em contato. Aqui abaixo desse vídeo você tem informações, todas as minhas redes sociais você me encontra digitando Ana Monteiro, escrito desse jeito que você está vendo aqui no meu canal, ok? Um beijo no seu coração, excelente semana, nos vemos na próxima semana.